Tudo, amém, e louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, nós hoje estamos começando a refletir nesse pensamento, nessa frase, força para recomeçar. Exatamente há 2 anos atrás, nós estávamos sofrendo um choque enorme. Exatamente há 2 anos atrás, você estava agora sabendo que um vírus, que diziam que não tinha, era só uma pequena gripe. Não era, era um negócio horrível. E que a gente tinha que se trancar, e que a gente precisava se proteger, e tudo que você viveu de lá para cá. Você não é a mesma pessoa de março do ano de 2020. Você mudou muito. As coisas dentro de você mudaram os seus sentimentos, percepção de vida. Todos nós estamos num luto coletivo. Porque todos nós perdemos pessoas que amávamos, gente querida. E dói em relembrar, em pensar tudo que a gente viveu nesses últimos 2 anos. Mas agora, nesse momento da vida, onde você pode até estar aqui, no que seria uma reunião de aglomeração de pessoas, sem a sua máscara. Você pode recomeçar, retirar as máscaras, ou aqueles que querem usar, fiquem à vontade. Nós combinamos assim. Se alguém quiser usar a sua máscara, fica à vontade, é sua proteção. Se alguém também não quiser usar, também fica à vontade. Você tem a liberdade de escolha agora. Nós antes não tínhamos, agora você tem a sua liberdade. Ninguém vai implicar nem com um com o outro. Amém ou não amém? Tirar a máscara, recomeçar a vida, significa voltar a coisas que estavam na nossa história acontecendo. Só que a gente não é mais o mesmo. 2 palavras que são muito parecidas, pode passar para mim, por favor? O slide aí. Começar, recomeçar. As 2 palavras são muito parecidas. Começar, recomeçar. Parece que é próxima uma da outra. E a gente olhando assim, parece que são a mesma coisa praticamente, quando a gente olha assim escrito, mas não é não. Começar e recomeçar parece, mas são coisas totalmente diferentes. As sensações de começar e de recomeçar são completamente diferentes. Começar é muito mais fácil, do ponto de vista de quem está começando alguma coisa. Quando a gente começa alguma coisa, a gente está cheio de expectativa. Quando a gente começa alguma coisa, a gente nunca deu errado, nunca tive que começar, então eu estou cheio de esperança. Eu estou cheio de sonhos, de que aquilo vai dar certo, e que estou cheio de boa vontade para fazer algo, porque é a primeira vez. Expectativas boas, boa vontade, tudo é, quando a gente começa, olha, o primeiro curso, a primeira faculdade, a primeira vez que a criança vai para uma escola sozinha, as esperanças, expectativas do que é o primeiro, é sempre muito bom. A primeira bicicleta, você lembra dela? Você teve? Se não roubaram até hoje, se está na foto. O primeiro carro, quem tem carro, lembra do seu primeiro carro? Qual era a alegria que você tinha em andar naquele Chevette velho, com pneu careca, tudo ruim, mas você era o primeiro carro que você teve, era coisa maravilhosa. O primeiro é muito bom. Mas recomeçar, não, porque recomeçar
já vem com experiências, lembranças ruins, cicatrizes ruins do que já passou, do que eu já vivi. No começo não tem cicatriz e nem lembrança, tudo é novo. Recomeçar não, tem cicatrizes, tem lembranças, tem experiência, porque está recomeçando é porque já começou e precisa começar de novo. Então recomeçar vem sempre com o peso de alguma coisa que eu preciso me esforçar mais. Peso das experiências, peso do que deu errado. Recomeçar uma faculdade. Quantas vezes você teve que recomeçar? Tem alguém aqui que já teve que recomeçar o curso na faculdade? Levanta a mão aí. Ninguém quer levantar, olha aí. Não é fácil. A gente recomeça. Recomeçar um ano na escola. Você ficou reprovado em algum ano na escola? Não levanta a mão. Ninguém vai querer se entregar. Recomeçar aquele ano todo de novo, porque você foi reprovado no último trimestre, no último bimestre. Recomeçar é sempre o peso mais complicado. Por quê? Porque a gente vem com a experiência ruim. Olha, recomeçar uma vida profissional depois de ficar parado um tempão. Recomeçar uma vida familiar, um relacionamento conjugal. Olha que peso. Olha como é difícil. E a gente descobre uma coisa. De tanto que é difícil recomeçar, para muitas pessoas é mais fácil desistir. Para muitas pessoas é mais fácil virar as costas e desistir de recomeçar. Fingir que não tem que recomeçar. Caminhar por outra trilha e deixar coisas pendentes na sua vida, porque preferem largar de mão. E quanta gente nesse período de 2 anos preferiu isso, preferiu largar de mão amigos, largar de mão família, largar de mão igreja, largar de mão Deus, largar de mão trabalho, largar de mão estudo. Quanta gente preferiu abrir mão de um monte de coisa na sua vida, porque tinha que recomeçar, e recomeçar sempre é mais difícil. A palavra de Deus nos ajuda a entender isso, sobre essa perspectiva, esse trilho do recomeço. A Bíblia está cheia de experiências de pessoas que tiveram que em algum momento de suas vidas recomeçar. Abre sua Bíblia no Êxodo, o texto de Êxodo, capítulo 32, versículo 15. A gente vai ver a história. Eu quero primeiro ler aqui essa história. Êxodo capítulo 32, versículo 15. Moisés estava no monte, 40 dias, 40 noites, em jejum, intimidade com o Senhor, e ele então desce do monte. Olha o que acontece. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por quem, igreja? Por quem, irmãos? O que nelas estava gravado, fora escrito, aí ele repete, por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte.
quebrando-as. Só até aí. A história continua. Moisés vai lá e fala com o povo. Tem todos os resultados deles terem feito um bezerro de ouro, terem se adorado, cultuado a um bezerro de ouro na ausência de Moisés. Mas veja que interessante, é impressionante a gente ver a glória de Deus na vida das pessoas, em especial aqui agora, na vida de Moisés. No momento em que ele desce, o camarada estava com íntima comunhão com o Senhor. O servo de Deus, o líder Moisés, estava cheio da unção do Senhor. 40 dias lá em cima, 40 noites orando, jejuando, clamando a Jesus, pedindo força, pedindo capacitação, orando por aquele povo lá embaixo, clamando. Ele desce daquele monte cheio de Deus, carregando as tábuas, os 10 mandamentos, a lei dos 10 mandamentos, a lei do Senhor, que Deus tinha dado para ele. Senhor mesmo, diz o texto, escreveu e deu a ele, lá em cima. Que coisa tremenda! E ele continua descendo aquele monte, carregando aquelas tábuas. Mas o que Moisés carregava ali, não era um escrito qualquer. Imagina o valor que tinha aquelas tábuas. Imagina o valor que aquilo tudo tinha para o povo, para Moisés, para todo mundo. Imagina os 10 mandamentos, a Bíblia escrito pela mão do Senhor, a lei de Deus para aquela gente. Moisés desce com aquilo, mas a ira é tão grande, que ele quebra aquilo tudo. Ele joga no chão e quebra aquelas tábuas que Deus tinha dado. Pergunto a você, se você fosse Deus, você puniria Moisés? Se você estivesse no lugar do Senhor Deus, você puniria Moisés por isso aí? A gente talvez pensa assim, né? Eu puniria, porque aquilo tinha muito valor, né? Pois é, ainda bem que a gente não é Deus, porque Deus vai e oferece uma segunda chance. Deus permite que Moisés, de novo, suba lá no monte. Deus permite que ele passe de novo mais 40 dias, 40 noites, e agora ele vai lá de novo, no relacionamento com Deus, para receber de novo essas tábuas aqui. Deus não só deu uma outra oportunidade para Moisés, como perdoou, porque Deus é um Deus de recomeço. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Então repete bem forte: Deus é um Deus de recomeço. Deus tem sempre oportunidade, quer sempre uma oportunidade para nos ajudar a recomeçar a nossa história. Agora, recomeçar uma história, uma vida, algo na sua vida, não é simplesmente sair fazendo de qualquer jeito. Deus tem um trilho, Deus tem uma maneira de levar Moisés a recomeçar. Deus o perdoa e dá a ele a oportunidade de recomeço, como também nos perdoa e também nos dá a oportunidade de recomeço sempre. Mas Deus tem um trilho para esse recomeço na nossa vida. O capítulo 34 de Êxodo, você está aí com a tua Bíblia aberta? Se não, abre de novo do versículo 1 ao versículo 5, fala sobre esse recomeço aí. Pode abrir, por favor, 34 de Êxodo, do 1 em diante. Coloca aí para o povo. Diz assim: as novas tábuas da lei. Disse o Senhor a Moisés: trabalhe 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras,
e nela escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em um lugar do monte, nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu da nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando. Depois a gente continua lendo o versículo 6 em diante. Vamos ficar só até aqui, ao versículo 5. Daqui a pouco a gente volta para o versículo 6 em diante. Olha para mim. A gente vê nesse texto claramente lições para quem quer recomeçar coisas em sua vida. A gente vê o trilho aqui de Deus, princípio de Deus, para você recomeçar coisas na sua vida. A primeira coisa, se você quer realmente começar alguma coisa, não desistir, não abrir mão e continuar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você precisa reconhecer a responsabilidade do seu erro. Reconhecer a responsabilidade do seu erro. Pode até passar aí o slide para nós, tá bom? Por favor. Reconhecer a responsabilidade, não, esse é o segundo, tá bom? Reconhecer a responsabilidade do seu erro. Enquanto está resolvendo lá, presta atenção. Tudo que acontece na sua vida é resultado de alguma coisa que você fez. É resultado de uma atitude sua. É resultado de uma ação que você teve. E você precisa entender que toda vez que você recomeçar, você não pode achar que alguém é culpado pelas coisas que acontecem na sua vida, porque isso é fuga. Isso é uma saída que todos nós temos para ficar conformados com as coisas que acontecem na nossa vida. Olha que Deus deixa bem claro aqui para Moisés, que olha, disse o Senhor a Moisés, trabalhe 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quem quebrou? Foi o povo que quebrou? Foi Arão que quebrou? Foi Josué que desceu com ele do monte que quebrou? Quem quebrou, que Deus está dizendo aqui? Moisés. Foi você quem quebrou. Deus está deixando bem claro para ele o que a Bíblia já nos ensina, da necessidade de reconhecer a nossa responsabilidade por nossos erros. Jesus deixa claro para nós esse negócio, dizendo, olha, eu vim para quem está doente, ou seja, para quem olha para si mesmo e vê que precisa de médico. Não são os que têm saúde que precisam de médico, ele disse, mas sim os que estão doentes. Eu vim chamar os justos, e sim, e não, aliás, os justos e sim, pecadores. O provérbio diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Reconhecer os erros que nós cometemos é fundamental para recomeçar alguma coisa. Reconhecer que não tem culpado na história, além de eu mesmo. As tábuas, quem quebrou foi Moisés. Ah, sim, o povo, o bezerro de ouro, a adoração, sim, tudo aquilo aconteceu. Foi verdade, suscitou a ira no coração dele, mas a responsabilidade é dele. Na história do ser humano, a gente sempre tem a tendência de querer culpar alguém
por coisas que nos acontecem, porque nós somos desse jeito. Eu sou assim porque meu pai, ele me agiu assim, ele fazia assim, é minha mãe. Foi minha mãe que não soube me ensinar direito. A gente sempre quer culpar alguém pela maneira como a gente age agora. A culpa é do governante, a culpa é do prefeito, a culpa é do presidente, a culpa é da igreja, a culpa é de alguém, menos minha. Na história da criação já começou assim. Quando Adão e Eva pecam, um fica culpando o outro. Adão chega a culpar a Deus e a mulher. Adão, porque você fez isso, ora? Foi a mulher que tu me deste. Culpa até Deus. A gente culpa todo mundo. Eva, porque você agiu assim? Foi a serpente. Nós temos a tendência de culpar as pessoas à nossa volta por tudo que nos acontece, para que com isso a gente acalente nossa dor, a gente acalente a situação que a gente está, e com isso a gente encontra uma desculpa para não mudar, porque a culpa é de alguém, e se alguém não muda, a minha situação continua, eu continuo nessa situação terrível. Saia dessa situação. A culpa, os erros são seus. Enquanto você não assume as suas responsabilidades, coisas não mudam. Há pessoas que estão com suas vidas travadas. Há pessoas que não passam de fase na vida, porque insistem em ficar nessa tecla, insistem em ficar nesse ponto, batendo no mesmo tom. A culpa é dela, foi ela que fez aquilo, naquele dia, e eu sou assim, por causa dela, ou a culpa então é dele, foi ele, a culpa é do meu filho. A gente fica nessa situação, e trava a vida. Sai disso em nome de Jesus. Só quando aquele filho pródigo, gastador, esbanjador, só quando ele caiu em si, diz o texto, ele caindo em si, ele reconhece que o erro, o resultado do que estava acontecendo, dele estar duro, comendo mal, vivendo como andarilho naquela situação, era dele. Diz o texto então, eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Pequei. Quando ele entende isso, cai em si, as coisas na vida dele começam a mudar. Ele tem atitude diferente, ele tem atitude de voltar e recomeçar algo que na vida deles tinha sido perdido. Jonas foge de Deus, como se pudesse alguém fazer isso. Deus manda Jonas para Nínive. Jonas vai no sentido contrário, numa embarcação. Deus continua tentando tocar no coração de Jonas, aquela embarcação, aquele navio que pega uma grande tempestade, e os marinheiros já desesperados, jogando tudo pela borda do navio, tudo quanto era peso, comida, carga, joga, porque a embarcação mais leve, é mais fácil ela não afundar, e quanto mais pesada a água entra e afunda. E Jonas, naquele desespero, vendo todo mundo que ia morrer por causa dele, Jonas então, ele bota a mão na consciência, porque as pessoas estavam perguntando, muito místicas e religiosas, alguém aqui é culpado? Ele chega em Jonas e pergunta: você é de que Deus? Você é da onde? Você serve o quê? Quem? Jonas então confessa para eles: peguem-me e me joguem no mar, e o mar se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas reconhece: isso aqui está acontecendo porque eu estou fugindo de Deus. E jogam ele no mar, e a história continua. As coisas, o relacionamento dele continua com Deus. Deus vai ouvir a oração dele das profundezas do mar, diz ele no seu livro. Mas ele reconheceu que estava naquela situação porque estava fugindo de Deus.
Enquanto a pessoa não reconhece que ela é culpada, ela fica nesse círculo, jogando a culpa para a avó. Tem gente que joga a culpa para os avós. Tem gente que joga a culpa para os bisavós. Acredita nisso? Tem gente que joga a culpa para os irmãos da igreja. Você é culpado por coisas que aconteceu na vida dele. Tem gente jogando a culpa para todo lado. Porque o importante é eu culpar alguém. Enquanto você não entende isso, Deus está falando para Moisés: você quebrou a tábua. A culpa do que você tem que recomeçar é sua. Tenha essa consciência, você vai recomeçar, mas recomece com essa consciência. Foi Moisés que quebrou, foi Davi que teve que recomeçar, matou o marido da sua amante. Foi o povo de Deus que teve que recomeçar. Pecaram tanto que Deus enviou uma nação e levou eles como escravos. Neemias, tocado pelo Espírito Santo, junto com outros líderes, tiveram que voltar nos escombros da nação e recomeçar. E eles fizeram uma oração reconhecendo o pecado. Eles oram. Estudamos, ano passado, se eu não me engano, ou retrasado, todo o livro de Neemias, versículo por versículo, e vimos que eles oraram: Senhor, nós que pecamos. Eles nem eram nascidos, mas eles reconhecem, é consequência do nosso povo, nós nos incluímos nisso aí. Primeira coisa, querido, para recomeçar, para de culpar os outros. Reconheça responsabilidade do seu erro. Reconheça que você é responsável por tudo o que acontece na sua vida. E pare de tentar culpar alguém, culpar Deus, culpar seja lá quem for. Tem alguém aí? Amém ou não amém? Então repete comigo: eu vou parar. E fala mais forte. Você está falando com a boca fechada assim, pensando se vai falar ou não. Fala com vontade, porque você tem que recomeçar a tua vida. Você tirou a máscara, irmão, vai ficar com a pandemia até quando? 2025 culpando a pandemia? Você vai ficar até 2028 dizendo que a tua vida não andou por causa da pandemia? Você tem que querer. Você tem que encontrar o caminho de volta. Repete aí: eu vou parar de culpar os outros e a Deus pelos meus erros. Eu quero recomeçar reconhecendo as minhas responsabilidades. Amém, meu irmão? Primeira coisa no trilho de recomeçar a vida é você entrar nesse pensamento: o que tem que acontecer, o que vai acontecer daqui para frente, é responsabilidade do que você fizer. E o que está acontecendo hoje é responsabilidade do que você fez. A segunda coisa que a gente aprende na história de Moisés, nesse recomeço dele aqui, é que mesmo para quem é perdoado, existe a consequência do pecado. Repete essa frase aí, vamos lá? Mesmo o Senhor nos perdoa. Ele é um Deus do perdão. O Senhor é o Deus do recomeço. Ele nos dá a oportunidade de recomeçar sempre, porque fazendo isso Ele nos ensina como é que a gente tem que fazer com os outros também. Mas uma coisa é o Senhor nos perdoar, outra coisa é a consequência das suas atitudes. Moisés teve que reconhecer a culpa ao subir lá naquele monte de novo. A subida dele ao monte não foi assim de uma hora para outra. A gente sobe o monte, o morro da cidade dos meninos ali, ó, no segundo, rapidinho. O pessoal que está com energia, 20 minutos está lá em cima. Monte Sinai não é assim não. Quer dizer, isso se não chover. Já subiu o monte da cidade dos meninos com lama? Vai patinando, aí demora mais. Mas o monte onde Moisés subiu é altíssimo. É demorado para subir. Ele teve que ter uma longa subida de novo naquele monte. Moisés teve que passar os 40 longos anos de novo em jejum e oração.
Dessa vez agora, Deus inverte. Na primeira vez, Deus deu as tábuas com os 10 mandamentos para ele lá em cima. Agora Deus fala para ele: faz você as tábuas, faz aí e sobe com elas, iguais as que eu te dei. Vai, faz e sobe com elas. Moisés tem que subir com as tábuas, carregando aquele peso todo, ouvir tudo de novo, escrever tudo de novo na pedra, que ele mesmo fez, que ele mesmo subiu com ela, que ele estava lá em cima. O Senhor deu para ele uma nova chance, legal, mas as consequências dele ter quebrado as pedras, elas permaneceram. Assim é na sua e na minha vida. As consequências de tudo que você fizer vão permanecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Nós plantamos, nós colhemos. Então o que acontece hoje na tua história, na tua vida, é consequência de coisas que você plantou e semeou lá atrás. Então para de culpar Deus, para de culpar o Senhor, porque foi você que decidiu casar, Deus não te obrigou a casar. Foi você que optou em ter filho, Deus não te obrigou a ter filho. Foi você que optou em morar na casa que você mora, Deus não te obrigou, não botou uma faca no teu pescoço, mora nessa casa aí. Deus não te obrigou a nada. Foi tudo escolha sua. Tudo que você está vivendo, você que escolheu estudar ou não estudar. Se ficou reprovado é porque escolheu não estudar. Foi você está ganhando pouco é porque escolheu não lutar por uma profissão melhor. As escolhas são suas e as consequências do que você está hoje vivendo são consequências das suas escolhas anteriores. Não culpe Deus ou as pessoas ou tente mudar o mundo. Muda você. Você que tem que mudar a cada dia. Porque o perdão do Senhor existe e está sobre a sua vida, te liberando para ir para coisas novas, mas a consequência fica, e nós somos a consequência do que nós semeamos lá atrás. Paulo, perseguidor do Evangelho, se converte, caminho de Damasco, e Deus usa o servo dele, Ananias, para lá, vai lá, fala lá com esse homem lá, ora por ele que ele vai ficar curado. Ele ficou assim meio temeroso, ora não ora, o cara persegue, mata crente. Aí Deus fala: vai lá homem, ora por ele. Deus fala uma frase interessante: vá, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo era o perseguidor, Paulo merecia a morte, Paulo levou muita gente a sofrer, e agora ele se converte, agora ele é nova criatura, amém, louvado seja o nome de Jesus. Mas a missão que Deus lhe dá, de ser um apóstolo de Cristo, de ser um desbravador do Evangelho, levar muitos a conhecerem o nome de Cristo, e por isso eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer por meu nome. Deus ouviu a oração de Neemias e do povo, quando eles oraram: Senhor, nos perdoa, nos dá oportunidade de recomeço. Deus ouviu, mas só que os muros continuavam destruídos. A vergonha continuava, a vergonha da nação, a humilhação, a pobreza continuava. Tudo estava lá, era resultado daquilo que eles fizeram no passado. O Senhor nos perdoa, mas o pecado tem consequência, e eu tenho que entender. Se tem muita gente, olha só, que fica travado na vida, porque não consegue reconhecer os seus erros, a sua responsabilidade sobre suas atitudes, e culpa outros, quando consegue passar, fica agarrado fica agarrado nessa fase, porque quer perdão,
e quer que no instante, da vida para outra, os resultados sejam como nunca tivesse pecado. Os resultados sejam como se nunca tivesse feito o que fez. Não tem como. Você tem que entender, consequências vêm sobre nossa vida e nós precisaremos do Senhor, de Deus, da força que Ele nos dá para encarar cada momento ruim de consequência que a gente tem na vida. O Senhor está com a gente em todo momento. O Senhor te renova, te restaura. A gente só quer a mensagem de que Ele, Senhor, restaura, renova, faz milagre, abre porta. A gente quer essa mensagem, mas a gente não quer a mensagem que é consequência de nossos erros, de que o perdão veio. O Senhor trouxe perdão para todos nós. O Senhor trouxe perdão para o arrependido. Se você está aqui hoje e você tem fé, você pode ser perdoado dos seus pecados para a vida eterna. Entregando sua vida a Jesus, ao Senhor, você pode ser perdoado. E diz a palavra do Senhor, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, o perdão de Deus na sua vida te trará vida eterna. E louvado seja Deus, porque é Ele que fez essa obra, é pela fé, não é por obra, para que ninguém ache que porque fez alguma coisa, é fé no Senhor. Bem, aleluia, mas só que a vida continua, as consequências continuam. Você é salvo em Cristo, mas você precisa entender que as consequências das suas atitudes permanecerão. O Senhor vai te ajudar a ultrapassar cada uma delas. Como ajudou Moisés? Moisés, pega, quebra aí, lavra aí as tábuas de pedra, faz tudo de novo, prepara e sobe, que eu estou te perdoando. Vou te dar uma nova chance, um novo recomeço, mas agora tem as consequências. O Senhor nos ensina todo recomeço. Eu preciso entender que tem as consequências do que eu errei e que eu vou encarar. Não tenho que, por causa disso, ficar culpando Deus, culpando as pessoas, me fazer de coitado de novo, voltar para o primeiro ponto e ficar me tratando como coitado de novo. Não, você tem que pedir ao Senhor força, você tem que pedir ao Senhor coragem para vencer as lutas das consequências dos erros, para vencer os problemas que você tem nesse momento. É por isso que o crente ora. Por isso que o crente que não ora, ele está perdido. Porque a força que o crente tem é a ligação com o seu Senhor, através da oração. E o Senhor, através da oração, libera força, libera unção. E vem a seta, porque Satanás conhece você, conhece suas fraquezas, sabe seus pontos fracos. Satanás sabe as dúvidas do seu coração, e ele vai usar justamente isso aí. Ele vai usar justamente suas fraquezas e falhas para tentar alcançar, e não tem pressa. Ele quer tempo, e ele vai aonde ele sabe que vai alcançar. Mas a palavra do Senhor diz, lá no Salmo 91, que o Senhor nos livra da seta que voa ao meio-dia, da escuridão da noite, do veneno da serpente mortal. O Senhor que nos protege. Protege quem? Aquele que está em comunhão com Ele. Por isso que o crente ora. Por isso que o crente se empenha em oração. Amém, meu irmão? Então repete comigo essa oração. Eu prosseguirei, mesmo sendo perdoado, e sabendo que eu enfrentarei as consequências do meu pecado. Amém, meu irmão? Traficante, errou, fez um monte de besteira, foi salvo em Cristo, está preso, mas tem as consequências. Não é porque foi salvo, perdoado por Cristo, que não vai cumprir sua pena, vai cumprir lá na reclusão. Salvo em Cristo, pagando o preço, recluso, perdoado pelo Senhor, mas sofrendo as consequências dos seus erros. Assim é a nossa vida, assim é a nossa história, e o Senhor nos fortalecendo.
Uma outra coisa no trilho do recomeço que o Senhor nos ensina, que ninguém quer. As pessoas não querem assumir suas culpas. As pessoas não querem as consequências dos seus erros. E as pessoas não querem fazer restituição daquilo que falhou com alguém. Deus disse para Moisés: você vai fazer as pedras. Aqui a gente pode ver claramente Deus levando Moisés a essa atitude de restituição. O fato de Deus ter dado as pedras para ele lá em cima, e agora ele ter que fazer. O fato dele ter descido com a pedra muito mais fácil, e agora ele ter que subir com a pedra, é uma demonstração clara de que o Senhor está nos ensinando, que nós precisamos entender que eu preciso restituir na medida em que eu falhei. E se eu errei com alguém, eu preciso ir lá. Quero recomeçar? Vou lá, vou pedir perdão, vou orar, vou abençoar. Eu criticava, eu acusava, eu fazia alguma coisa que prejudicava. Agora eu quero abençoar na mesma proporção que eu fazia para atrapalhar, criticar ou qualquer outra coisa naquela situação. Eu preciso restituir. Zaqueu entende disso. O publicano, cobrador de impostos, ladrão, que roubava do seu próprio povo e roubava de Roma. Quando ele se converte, ele chega para Jesus e fala: se eu roubei alguém, eu vou retribuir 4 vezes. Ora, se ele roubou, claro que ele tinha roubado, porque ele era publicano, fazia parte do papel do publicano isso aí. E ele só era publicano porque entrava naquele esquema. Ele sabia que o que tinha feito, ele sabia do que tinha acontecido, e ele então agora demonstra claramente o que ele precisava fazer: retribuirei. Quando ele fala isso, o Senhor diz assim: aqui chegou salvação nessa casa. O Senhor vê no coração dele reconhecimento e desejo de restaurar aquilo que se quebrou. Há coisas na sua vida que se quebraram, e você não pode jogar para debaixo do tapete. Não é porque aconteceu há 5, 2, 6 anos atrás que acabou. Não, se você falou, se você fez, se foi você aquele que causou a situação, você ainda carrega isso, você pediu perdão ao Senhor, amém, muito bom. Mas se ainda há oportunidade, você tem que orar por uma restauração de perdão, de tratamento do Senhor. Você não tem que sair por aí resolvendo as coisas sem orar, sem pedir direção. Não, você tem que pedir direção, ajuda, mas você não pode sair machucando as pessoas, e agora porque é um servo do Senhor, você achar que está tudo resolvido para trás. Você precisa restituir na direção do Senhor, porque coisas não podem ser jogadas para debaixo do tapete. Elas não vão serem resolvidas assim. Moisés teve que fazer as tábuas e subir com elas agora. Mas o interessante é que nesse quarto princípio último, para poder recomeçar através dos ensinamentos que Deus está dando a Moisés aqui, a gente percebe que ele desce do monte totalmente diferente. Moisés agora, ele precisa completar. Olha o que diz o 34, versículo 28. Capítulo 34, versículo 28. Moisés desce com as novas tábuas da lei e diz assim, ó: Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão, sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Moisés agora
Olha só para mim. Ele é outro. Ele desce com as 2 tábuas na mão. E ele agora está recomeçando. Ele tinha já descido e quebrou. Refez o processo todo. E agora, pelo perdão do Senhor, ele pôde refazer e descer de novo com aquelas pedras na mão. Mas quando ele desce, ele não é mais a mesma pessoa. Quem recomeça, enfrenta uma jornada muito mais dura do que quem começa. Mas quem recomeça e vai até o final, encontra uma satisfação maior ainda. Amém? Não é mais a mesma pessoa, a reação, o efeito é totalmente diferente também. Moisés desce de forma diferente. Moisés aqui desce com o seu semblante reluzente, um resplendor, o seu rosto resplandecia, porque diz o texto, ele conversava com o Senhor. Agora não era mais os primeiros 40, somando era 80 dias de intimidade com o Senhor. Aí a experiência com ele foi dobrada. Ele tinha muito mais de Deus para dar para aquele povo ali. E é interessante, o Senhor vai ministrando justamente isso aqui. Moisés completa a sua missão. Ele leva aquele povo que seria destruído. Moisés volta e conduz esse povo. Não só ele foi restaurado, como toda a nação. Como no caso lá de Ezequiel, quando Deus leva o profeta em Ezequiel 37 a olhar por um vale de ossos secos, e a pergunta que é feita para o profeta Ezequiel é justamente: você crê que esses ossos podem reviver? Ezequiel fala: Senhor, tu sabes. Deus fala assim: profetiza esses ossos. E aí começa todo o relacionamento de Deus com o profeta, de profetizar e ver os ossos se juntarem, a carne voltar ao sangue, os ligamentos, e se transforma dali sai um grande exército. Assim é a vida daqueles que, mesmo recomeçando, completam sua missão. Não só eles são abençoados, como todos os que estão à sua volta. O recomeçar faz com que muitas outras pessoas sejam abençoadas, porque quem recomeça agora tem a experiência do perdão do Senhor. Assim foi com Moisés. A diferença desse Moisés que desce agora é que ele compreende não só que Deus exerceu misericórdia com ele, como essa misericórdia que Deus exerceu para ele era para exercer também para todos. Porque nós somos muito duros no julgar. Nós, muitas vezes, não conseguimos entender que as pessoas precisam ter uma nova oportunidade, que elas precisam ter uma chance. A gente só pensa na gente, mas nos outros a gente é rigoroso no julgar. Moisés teve que aprender isso. Olha o capítulo 34, olha a continuidade aqui do texto, versículo 6. Abre aí tua Bíblia. Capítulo 34, versículo 6, com esse texto. A gente encerra aqui. Os irmãos do louvor podem até vir. Moisés 34, 6. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo este povo um obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. Esse Moisés aqui que desce, irmão, é um Moisés que reconhece que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo,
que Ele mantém o seu amor para milhares, que Ele perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Esse Moisés que desce é o Moisés quebrantado, é o Moisés como no caso de Ezequiel, do vale de ossos secos, é o Moisés que desce para profetizar para milhares de pessoas. Neste recomeço da sua vida, saiba que Deus não está preocupado só com você. Saiba que a preocupação do Senhor não é só você, os seus objetivos, as suas necessidades. O Senhor está preocupado com milhares e milhares de outras pessoas. O Senhor te dá a oportunidade de recomeçar pós-pandemia, pós-período pandêmico, porque Ele quer através de você que um exército de ossos secos se levantem para a honra e glória do nome dEle. O Senhor quer que você entenda que Ele é o Deus que perdoa a maldade, a iniquidade das pessoas. Ele quer levar você como agente desse amor e desse perdão para as pessoas que você conhece. O Senhor quer fazer com que